Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. Muito bem, e qual será a curiosidade que André Cantoni vai trazer para hoje? Hoje, André tá ao vivo aqui com a gente para falar sobre o Juro que é Verdade. É uma mentira ou é uma verdade? Bom dia, André, que bom ter você aqui junto com a gente. Bom dia, Gi, bom dia, Pancho, bom dia para toda a audiência da Rádio Mix ligada em 106.3, presencialmente hoje aqui, Muito né? legal. Uma alegria para falar no fundo dos olhos de vocês, que eu juro que é verdade. Quero ver se é mentira isso aí. Eu vou fazer uma campanha agora para fazer com que o André venha sempre aqui ao vivo. Eu Olha, também. pelo menos de 15 em 15 dias acho que vai dar certo. Aí. Maravilha. Ele vem fazer umas coisinhas aqui que logo a gente vai falar a respeito também. Exato. Mas, enfim, a gente vai ter que continuar fazendo pela internet de vez em quando, infelizmente. Não que não seja bom, né? É bom também, mas é bom também, ter né? o André aqui junto... Sem delay? Sem delay. Exato, você fica esperando o outro falar para poder falar. Às vezes falam um por cima do outro. Exato. Aqui também, mas a gente contorna melhor aqui do que com aquele delay todo. André Cantoni, que tu juras que é verdade hoje pra nós? Me conta. Vamos lá, já que a Gi deu uma nota aí sobre o naufrágio do Titanic, né? Curiosamente também ela lançou aquele desafio de falar sobre os cemitérios, né? As histórias de cemitérios. Ela queria saber sobre isso, né? Sobre curiosidades relacionadas a cemitérios. É verdade. E aí eu comecei a pesquisar, eu até mostrei lá o guia do cemitério luterano de Blumenau, né? Que as pessoas inclusive podem comprar diretamente lá na Igreja Luterana do Centro. E aí folhando, né? Vendo quem são as pessoas famosas, as personalidades que estão enterradas lá no cemitério, né? A gente já comentou, o Fritz Miller está lá, a família Ehring, né? Também, Edith Gertner, né, muito conhecida pelos seus gatos, também está enterrada lá. Enfim, muitas personalidades da história de Blumenau estão lá. E aí eu me deparei com um nome que não é muito conhecido na cidade e fui ler a história dele, que é o Gustavo Butzky. Quem foi Gustavo Butzky? Gustavo Butzky era um mecânico de 25 anos, trabalhava no Rio de Janeiro e ele estava no primeiro voo, no primeiro acidente aéreo comercial do Brasil. Caramba. Foi então, que ano? Sabes? 1928, dia 3 de dezembro, numa segunda-feira. Alberto Santos Dumont estava voltando para o Brasil depois de uma temporada de 6 anos em Paris, onde ele fez todas aquelas demonstrações, né, com 14 bis. Ele estava voltando e ele ia ser recepcionado, homenageado. E ele estava vindo exatamente num transatlântico, muito parecido, inclusive, as fotos com o Titanic, né, aquelas 3 chaminés, né. Na verdade, o Cap Arcona, né, Capitão Arcona, que era o nome do navio, ele era o navio mais veloz da época, o transatlântico mais veloz da época, né? E ele estava vindo, então, de Paris ao Brasil, já estava aqui na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro era a capital do Brasil ainda, e ele ia ser recepcionado, e 2 hidroaviões iam fazer demonstrações, manobras no ar, e jogar flores, jogar uma carta de boas-vindas, boas recepções e tudo mais. E o estranho, o curioso é que o Santos Dumont não queria que fizessem essas manobras. Ele já estava com um certo pressentimento, assim, né? Mas enfim, né? Acharam, poxa, o pai da aviação precisa ver o que os pilotos são capazes de fazer, né? Saíram, né? Decolaram aí da Baía de Guanabara, quando fizeram algumas manobras. Quando estavam a 100 metros de altura, eles entraram em rota de colisão um com o outro. E aí eles precisaram fazer uma manobra de evacuação. E aí um saiu para um lado, o outro saiu para o outro, só que o hidroavião que estava, o Gustavo Butzky, ele era mecânico, tinha mais 14 pessoas dentro desse avião, jornalistas, né, para presenciar o fato, acadêmicos, enfim, pessoas da própria empresa ali da companhia aérea, né? Ele deu um certo rasante e ele perdeu a sustentação do voo e ele caiu direto no mar, né? Com choque aí, né, houve muitos destroços e todos os 14 tripulantes ali perderam suas vidas ali, inclusive Gustavo Butzky, né? O Alberto Santos Dumont ficou totalmente arrasado, ele presenciou todo o acidente, suspendeu, obviamente, todas as homenagens que estavam agendadas para ele. Foi em 6 ou 8 funerais que aconteceram ali no Rio de Janeiro, mandou flores, coroa de flores para os funerais que foram, né, mais distantes. E ele retornou
para Paris, né? E isso, acredita-se que isso contribuiu muito, inclusive com a depressão do Alberto Santos Dumont, né? Que 10 anos mais tarde, infelizmente, cometeria aí um atentado contra a sua própria vida, né? E o curioso é isso, né? O corpo do Gustavo Butz, que está enterrado aqui no cemitério luterano de Blumenau, inclusive a sua lápide tem o desenho do hidroavião com as inscrições... Aqui no cemitério luterano? Mas Exatamente. esse Gustavo Butz, que ele não era de Blumenau. Fiquei sabendo que ele era de Blumenau, ele morava no Garcia. Mais informações, assim, é mais difícil de conseguir, eu ainda tô buscando, assim, mas ele era de Blumenau, ele estava trabalhando lá no Rio de Janeiro como mecânico, né, em 1928. E até a gente conhece bastante, né, pessoas com sobrenome Butzke aqui na cidade, né? Então faz muito sentido ele realmente estar aqui na cidade e ter sido enterrado aqui. E a gente encontra, então, o túmulo dele ali no cemitério luterano. Inclusive, como eu falei, com o desenho do hidroavião, com o prefixo que é P-BACA, Pebaca. E aí foi feito, né, essas lápides pela família Haas, Marmoraria Haas e tudo mais. Então, tem fotos, inclusive, aí, já vou pedindo, né, pro pessoal seguir o @Blumencast. Lá a gente fez também um post, colocamos algumas fotos tanto do acidente, algumas ilustrações e também fotos da família Haas com as lápides ainda, digamos, em construção. Elas estavam prontas, mas elas ainda em produção, elas não estavam ainda no cemitério. Assim, é muito interessante. Essa depressão do Santos Dumont é sempre... é complicada essa história, né? Porque o cara ficou deprimido ao ver o avião, né? A invenção dele sendo usada para o mal, né? Sendo usada na guerra, né? Isso colocou ele numa depressão profunda e não duvido, né? Talvez esse acidente também deve ter colaborado com isso, embora tenha acontecido um pouco antes de tudo isso, né? Da morte do Roberto Santos Dumont, mas ver que, né? O avião batendo, enfim, caindo e matando aí 14 pessoas deve ter sido complicado para ele, exatamente, né? Com certeza. E a gente não faz ideia, né, do quanto que, imagina, para o inventor, né, a sua própria invenção ali... sendo usada para o mal. Sendo usada para o mal e, infelizmente, provocando acidentes, né, acontece, né, é algo tão perigoso e era algo incipiente para a época, né. Tomara que ele saiba, de alguma forma, que o avião hoje é o meio de transporte mais seguro que existe. O segundo, só perde pro elevador. Pro elevador, né? O elevador é o primeiro. É o mais tem seguro. gente que tem mais medo de elevador do que de avião, olha só. Falando em cemitérios, Gi, eu tenho uma curiosidade bem bacana também. Sabias que existia um cemitério ali atrás da igreja matriz? Da catedral, hoje, no caso? Não sabia. Onde é o estacionamento, né? Exatamente, porque antes a catedral era uma igreja matriz pequenininha, bem menor do que a catedral que a gente conhece hoje, que foi inaugurada na década de 60. Então aquela igrejinha tinha nos fundos dela, como acontece, né, normalmente, um cemitério nos fundos dela. Então, ali onde é o estacionamento, onde é o porta aberta, até parte da catedral, já que ela é bem maior do que a igreja anteriormente, ali era um cemitério. Aí te pergunto, o que aconteceu com esses defuntos que estavam lá? Eu ia te perguntar se foram todos retirados de lá. Não sei. Era a minha primeira pergunta, saíram de lá, gente? Boa parte, aliás, todos deveriam ter feito isso, né? Foram transferidas e aí veio a criação do cemitério São José. São os túmulos mais antigos do cemitério São José, muito provavelmente são de pessoas que estavam enterradas lá atrás da hoje Catedral São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, tô ficando doido aqui já. Mas dizem, né, as más línguas, que algum deve ter ficado por ali. Então é bem capaz. Né, uma lenda urbana em Blumenau sempre bem-vinda. Mais uma lenda urbana, mais uma lenda urbana. Exatamente. Nunca mais que eu vou pisar naquele lugar com a mesma sensação. Ah, bom, com a mesma sensação. Não, pisar eu vou, óbvio, né? Sempre tô, né? Mas com a mesma sensação, eu vou pedir licença agora, né? Com licença, pessoal, tô aqui, agora, mas é com respeito. Se não tô tem... pisando na cabeça, atropelando vocês aí com o estacionamento. Se não tem defuntos antigos ali, pelo menos os restos mortais do padre Jacob está lá, né? Do padre Maria, estão na catedral, sabia? Isso é certo, não sabia. Isso é certo. Tem um busto dele lá fora, né? Tem uma escultura dele lá fora e alguns restos mortais dele, enfim. Eu não sei se na parede... Na entrada, naquela entrada principal, à direita ali, numa parede, tem até uma placa que tampa essa entrada, né? E ali tá as inscrições falando dos restos mortais do padre Jacobs. Bacana demais. Ó, a Marli Bertelli aqui... dando palminhas pra gente aqui, pro André. Super interessante essa curiosidade. Marli é uma queridona. Um beijão, Marli Bertelli. Sempre acompanha também o Blumencast. E já que o Pancho puxou aí a questão do padre Jacobs, vamos preparar uma curiosidade sobre o padre Jacobs, que foi uma personalidade
realmente de personalidade muito forte aqui na cidade de Blumenau, polêmico, alguns embates muito interessantes, políticos inclusive, então vale a pena a gente falar um pouco mais pra frente aí sobre Padre Jacobs. Maravilha, com certeza. 7h59 já, meu Deus, como passa rápido o tempo. André, obrigado pela tua participação aqui, né? Que bom tê-lo ao vivo, espero que outras vezes a gente tenha essa oportunidade de conversar aqui no estúdio contigo. Com certeza, mandar um abraço aí, né, pro Pancho, um beijo pra Gi, um abração aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelo 106.3. A Joyce também, que veio também participar dos bastidores. aqui, né? Bastidores também aqui, tá on. Tá on, né? Isso aí. Adorei você ao vivo aqui, André, que venha mais vezes. Vamos sim, vamos repetir. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.